Olá pessoal, vamos voltar hoje então ao ponto já de desfecho praticamente dessa fase denominada postulatória, ingressando aqui naquilo que se chama despacho saneador. Primeiramente nós temos que deixar muito claro que na verdade, não se cuida bem de um despacho. Teve um dos maiores processualistas do Brasil, gaúcho, o desembargador Galeno Velhinho de Lacerda, escreveu uma obra que foi básica para o despacho saneador, ainda obviamente à luz do Código de 73, e ele já acenava que, na verdade, a denominação de despacho é uma denominação errada. Por quê? Porque o despacho, na verdade, ele trata de uma atuação do julgador onde ele provoca movimento do processo. O despacho, na verdade, ele não possui nenhum conteúdo decisório. O despacho é um ato de energia ou sinergia processual, como, por exemplo, decidir as partes, designam audiência para o dia tanto, digam as partes se ainda tem outras provas a produzir. Então, vejam, são atos que envolvem aqui esta verdadeira atuação processual desenvolvida, né, para um fim. Não trata, absolutamente não trata em nada de uma decisão, né? Um nome. Então, o despacho sanador por si só, segundo o próprio Galeno Lacerda, ele provoca um ato decisório, porque ali o juiz vai fazer o saneamento do processo. O despacho saneador deveria ser, na verdade, decisão saneadora, porque muitas questões o juiz estará ali resolvendo. Tudo que for da fase postulatória que não for solucionado, será no despacho saneador o momento. Por quê? Porque ele agora estará, após esse despacho, essa decisão saneadora, ele estará ingressando na parte que se diz com a prova, que é a fase instrutória. Então, e por isso, o despacho saneador ele guarda essa característica bastante de limpeza, vamos chamar assim, de uma determinada faxina no processo, daquelas questões que estão ali, então, ainda gritando por uma solução. Vejam, por exemplo, a alegação do réu em defesa da ilegitimidade de uma das partes ou de ambas. Então, o juiz no senador resolve, porque, vejam, se não fosse esse momento, o processo seguiria e lá na frente, na sentença, que o juiz iria se dar conta que realmente uma das partes é ilegítima, que aquele processo não valeu de nada depois de anos sendo processado, né? Então, esse é o momento da fase pré-instrutória ao final da fase postulatória, onde o juiz vai, então, sanear, vai limpar estas situações que ainda merecem a sua postura imediata antes de buscar a fase probatória. Com esta dinâmica, vamos chamá-la assim, o juiz agora então está pronto, vejam, não para dar um despacho, mas para decidir tais questões que são realmente necessárias, que chamam a sua decisão, que gritam por uma posição do juiz na medida desta sua fase, vamos dizer assim, de limpeza e até de organização do processo. Vejam que também nesse despacho, na verdade decisão senadora, o juiz vai conduzir a organização de como a prova se fará. A prova ainda não começou, a fase instrutória ainda não está ainda vigendo, mas o juiz já prepara. Se terá perícia, se terá prova testemunhal, né, as questões que são, vamos dizer, ordinatórias do processo estarão todas ali, agora sendo resolvidas. E é verdade, quando o juiz diz sim ou não a alguma coisa, ele está praticando um ato decisório, não um despacho. Até porque é importante dizer-lhes que, se tratar de despacho, o despacho é irrecorrível. Então, por quê? Porque ele não contém um ato decisório em si. Só o ato decisório é recorrível. O Código é muito claro quando nos diz dos despachos não caberá recurso. Isso está lá, a partir lá dos artigos 1011 e 1010 do Código. Por aí está definindo exatamente isso. Quando nós tivermos, então, um ato decisório, sim, ele é passível de
recurso. Por exemplo, no despacho saneador, o juiz resolve conceder o benefício da gratuidade ou revogá-lo. Ora, isso é matéria recursal. Quanto à questão de um ato que, na verdade, nada tem de impulso, de impulso, mas tem sim um ato decisório. Então, com isso, nós teremos a possibilidade da parte que assim se sinta prejudicada em relação a esta concessão ou não da gratuidade, dela oferecer o recurso adequado, no caso, o agravo de instrumento, como o mais cabível para isso. Fosse um mero despacho, o código já estaria vedando. Então vejam que com isso eu demonstro a vocês este equívoco na nomenclatura deste momento processual em que o juiz vai fazer o saneamento, a organização e vai fazer também ali a condução do processo para que o processo ingresse limpo, vamos dizer assim, aberto a todas as questões já decididas para receber a prova. E com isso, vejam, nós vamos encontrar no artigo 357 a fase do saneamento e a fase da organização, exatamente isso que eu lhes digo, onde o artigo 357 diz assim, ó, não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, deve o juiz em decisão de saneamento e de organização. O que é não ocorrendo nenhuma das decisões das hipóteses? Ora, o caso que vimos na última videoaula, que é a questão, por exemplo, do julgamento antecipado de mérito, né? Da questão do julgamento antecipado parcial de mérito também, tudo que nós tínhamos alinhado no último encontro com esta questão referente ao possível desfecho do processo, ao possível ato sentencial do juiz, pulando a fase instrutória. Já disse há pouco, o despacho sanador prepara a fase instrutória. Por isso que está dizendo o artigo no seu caput, não concorrendo naquelas hipóteses de julgamento antecipado do processo, deverá o juiz em decisão de saneamento e de organização do processo. Então, posta esta referência, é interessante aqui no artigo, só um pouquinho, no artigo 355 e 356, apenas para que vocês tenham uma referência mais específica sobre o que nós vimos e lembrá-los também do que nós acabamos de ver no nosso último encontro, na nossa última videoaula, dizendo então que do julgamento antecipado parcial do mérito, que não tem, no artigo 356, não tem fase instrutória, né? Tem apenas postulação e decisão, julgamento antecipado do mérito, que seriam esses dois casos aqui, e claro, do julgamento conforme o estado do processo, que é exatamente a reunião dessas hipóteses do capítulo 10 desta seção do Código. Tá? Então, artigo 354 e os casos 355 e 356. E é por isso que no artigo 357, dizendo se não ocorrer aquilo ali, nós vamos agora para uma outra etapa. Ou seja, a decisão de saneamento é uma decisão que encaminha a um processo normal, a um processo com as suas três fases distintas. A fase de postulação, depois vamos para a fase da instrução, que é a prova, e a fase decisória final. Por essa razão é que, se não ocorrer aquelas hipóteses, o juiz, então, vai ter que proferir esta decisão caracterizadamente saneadora e de ordinarização, né, desta parte do rito. Então, vamos ver agora as hipóteses que são possíveis previstas aqui. Vamos voltar então aqui. Primeiro e a mais importante delas, no inciso primeiro, está ali, ó, resolver as questões processuais pendentes, se houver. Resolver as questões processuais significa decidir. Não é simplesmente um ato de impulso, de mero movimento, não, é um ato de decisão. Porque aqui o juiz vai dizer sim ou não a alguma coisa, a alguma pretensão das partes, alguma impugnação das partes, alguma exceção das partes, o juiz vai se posicionar. E quando alguém se posiciona, este alguém estará decidido. Por isso, quando a palavra diz resolver, significa decidir. Então, questões como eu disse, matéria relativa ao interesse
processual que a parte contrária alega e não haver esse interesse, quanto à questão da legitimidade, quanto à questão da possível alegação de revelia. Então, tudo isso em saneador o juiz irá se posicionar nisso. Tá? No inciso segundo, o juiz também vai delimitar as questões de fato sobre as quais cairá a prova. O que são as questões de fato? São aquelas questões que trazem, né, o mundo fático para dentro do processo. O que aconteceu naquele evento, com as versões do autor e do réu, e exatamente é aí onde o juiz, desculpem, mas o juiz vai delimitar que questões de fato são essas a serem provadas, a serem apuradas no processo, especificando inclusive, vai dizer, olha, admito a prova pericial, porque realmente o caso precisa de uma prova técnica, eu admito apenas a prova testemunhal, dispenso a perícia, porque já tem uma posição das partes, ou o fato não é nada complexo, enfim, ele vai agora ter esta liberdade decisória para ver também qual o alcance, não apenas do fato a ser provado, debatido, mas também que provas serão utilizadas na finalidade esta de delimitar as questões de fato e questões de prova. Então, de novo, há aqui um posicionamento. E se eu peço a perícia e o juiz diz que não é cabível a perícia, o que eu tenho? Eu tenho uma decisão. E com isso eu também posso ter, com toda certeza, a possibilidade de recorrer dessa decisão ao tribunal. Terceiro, definir a distribuição do ônus da prova, observado o artigo 373. Não chegamos ainda no ônus da prova, mas o que é o ônus da prova? É o encargo que a pessoa tem para provar o que alega. Então, se eu alego algo que a culpa é do réu em determinado evento, eu tenho que fazer a prova. Esse é o meu ônus probatório. Tá? Quando se diz distribuição do ônus, é a quem cabe provar. Temos relações de consumo, por exemplo, que geralmente é quem produz o produto, quem faz o trabalho de comércio em relação a determinado serviço, enfim, este vai ter o ônus da prova. Independente de ele ser réu, ele terá que provar. Então, o ônus da prova recai em prol do que está na relação mais fraca no direito consumerista, que é exatamente o consumidor. Com isso, o juiz vai definir, porque isso é matéria legal, a lei vai determinar, nós vamos chegar nesse ponto mais tarde, mas a lei mesma determina a quem cabe o ônus de provar o que alega. Tá? Então, o consumidor não tem esse ônus, não tem esse encargo. Estou dando apenas aqui um exemplo, mas existem outras situações. Tá? Também ali no inciso 4º, ele tem que delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito. Já vimos, as questões de direito são aquelas não presas a fatos, mas questões que estão relacionadas com a lei, com a doutrina, com a jurisprudência, matéria que realmente dá sustentação ao direito alegado pela parte. Eu não posso dizer que eu tenho direito sem dar pelo menos uma base legal ou uma base jurisprudencial. Se eu não tenho isso, eu vou usar um direito análogo, eu vou usar, enfim, outro tipo de ferramenta, usos e costumes. Para isso, então, o juiz também determina a dimensão dessas questões de direito. Então, vejam o que nós temos aqui. Nós temos a dimensão dos fatos, que o juiz também dimensiona, com a dimensão do direito. E isso tem que estar casado. Lembram lá no início do semestre a causa de pedir, fato e direito. Isso tem que estar casado, para que se determine a causa de pedir. E aqui o juiz vai ter uma causa de julgar. Evidentemente, estará baseado nos fatos e no direito, que sobre esses fatos se assenta aí o ordenamento jurídico. Quinto e último, designar se necessário audiência, né, de instrução e julgamento. Né? Caso necessária esta audiência, onde o juiz ouve a audição, a audiência, ele vai ouvir testemunhas, partes envolvidos, enfim, até mesmo amicus curiae, enfim, se necessária esta audiência, às vezes ela não tem necessidade, porque a audiência somente existe se houver necessidade da prova oral. Mas se não houver prova oral, não tem por que audição de quê, né? Então, não tem testemunhas pelas partes, então o juiz já pode dispensar este ato, essa solenidade chamada audiência.
No parágrafo 1º, realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ao juiz ou solicitar algum ajuste, alguma coisa o juiz pode ter esquecido, o juiz pode ter, quem sabe, analisado mal a alegação da parte, então ela pode pedir esclarecimento ou solicitar ajuste em 5 dias, fim do qual a decisão se torna estável. Então, ela toma esse caráter de estabilidade, não podendo mais ser recorrida. Embora a doutrina tenha aqui batido bastante nesse tipo de alegada estabilidade, porque, na verdade, esta matéria pode ser depois suscitada lá no final, depois da sentença, em grau de apelação. É possível. Então, nós temos aqui alguma certa discrepância entre o que a lei diz, parece que estabeleceu a estabilidade na decisão e não pode mais mexer. Não, ela poderá ser revista depois, quando houver a apelação, se e quando houver, por parte daquele que se sinta prejudicado com a sentença. Da sentença cabe a apelação, artigo 1009 do Código, dizendo exatamente esta situação de cabimento do recurso. Depois, no parágrafo 2º, as partes podem apresentar ao juiz para homologação delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos 2º e 4º. Eu acho, vou dizer a vocês, que esse parágrafo 2º é de muito pouca utilidade. As partes chegarem a um consenso quanto à prova a ser trabalhada, as questões de direito quanto à aplicação do ordenamento jurídico, a questão do próprio fato que tem que ser ali investigado, uma delimitação consensual. Gente, assim, o que eu penso, autor e réu estão numa disputa. Por isso existe uma jurisdição contenciosa, de contenda, de briga, de animosidade, de enfrentamento. Então, nesse momento, eu não posso pensar que as partes vão delimitar consensualmente as questões de fato e de direito, né, e aí o juiz vai homologá-las ou não, e vinculando as partes e o próprio juiz. Alto lá. Eu acredito que eu ainda vou viver algum tempo e não vou ver isso na prática. Quem sabe alguns casos muito específicos, de alguma área do direito muito específica, isso tem cabimento, quiçá dentro da área do direito público, né? Mas enfim. Agora, ali no parágrafo 3º do 357, se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá, olhem bem, o juiz está, portanto, aqui sendo obrigado a designar audiência para que o saneamento do feito seja feito em cooperação com as partes. Oportunidade que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. Então, claro, o caso é de muita complexidade. Fica aí ao sabor das conveniências, é verdade, uma matéria absolutamente subjetiva, esta aqui descrita no parágrafo 3º, se a causa apresentar complexidade, né? É de muito tom pessoal que vai se dar a isto, apresentando essa tal complexidade. O juiz então reúne as partes e diz assim, vamos nos reunir aqui para ver como é que nós vamos conduzir essa causa daqui para frente. Também cautela nesse parágrafo 3º. Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 dias para que as partes apresentem o rol, a relação de testemunhas. Tá? Na hipótese do parágrafo 3º, no caso da complexidade da matéria e audiência, as partes devem levar para esta audiência o respectivo rol de testemunhas. Penso esse parágrafo 5º aqui uma certa armadilha, né? Porque a parte vai lá despida desta informação, né? Quem sabe por ser matéria que traz novidade no Código de 2015, então a parte vai lá para aquela audiência, para a cooperação com as partes, chega lá, não apresenta o rol de testemunhas, tchau para a prova testemunhal, acabou. Então ela tem que ter muito bem definido este cuidado. Né? Parágrafo 5º não deixa de ser aqui uma verdadeira armadilha processual. O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10, sendo 3 no máximo para a prova de cada fato. O juiz pode limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados. Também aqui, gente, eu vejo, nós estamos no despacho saneador. Isto em relação às testemunhas deveria estar lançado lá, no capítulo destinado à prova testemunhal. Nós temos aqui trazida essa verdadeira
dimensão, né, equivocada, me parece, desta parte quanto à prova testemunhal. Não deveria estar no despacho do saneador. O despacho do saneador deveria remeter ao capítulo das testemunhas, porque quem abre, depois vocês vão ver, quem abre o capítulo da prova testemunhal não encontra nada sobre isso. Isso aqui, então a gente tem que voltar lá no despacho saneador. De novo o código, ele faz aqui uma verdadeira ginástica, né? E para quem o lê também, para que as pessoas acabem, quem sabe até por isso, se perdendo, porque esta matéria não está no capítulo destinado àquela prova, né? Então é uma outra crítica que eu faço aqui de maneira bem intensa quanto a isso. Depois do parágrafo 8º, caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o que diz o artigo 465, que é um capítulo específico da prova pericial, né, onde é necessária uma experiência, uma perícia mesmo de alguém que tenha conhecimento de área e possa, com a sua especialidade, né, definir esta investigação, que é uma forma investigatória de prova e que vai elaborar um laudo, enfim, e aí o juiz vai ter que determinar o honorário de perícia do perito, melhor, os honorários dele, tem que determinar as perguntas que são os quesitos das partes ao perito, o prazo para entrega do laudo, enfim, o juiz vai delimitar também na base do artigo 465. Vejam que em relação à prova pericial, aqui está certo. Deveria ter lá, quanto às testemunhas, nos parágrafos ali, 5º, 6º e 7º, já deveria esta parte desses 3 parágrafos já estar remetendo ao artigo das testemunhas. Vejam, não há um tratamento diferenciado. A prova pericial remete para o artigo da prova pericial. A prova testemunhal larga aqui mesmo o despacho saneador, o que é realmente aqui uma situação, no mínimo, para não dizer mais agressivamente ao código, mas no mínimo confusa. Isso traz confusão e isso traz, como eu disse há pouco, né, uma verdadeira situação armada, uma armadilha que tem aí em relação ao que vai pedir a prova testemunhal depois e já não pode, porque o rol já tem que vir naquela audiência lá no parágrafo 3º. Muito bem, então, quanto ao despacho saneador, eu quero retomar aqui com vocês, já vista esta parte, eu trago aqui então algumas referências em julgados, né, quanto ao despacho saneador, como é que ele pode ser feito. Então ali nós temos uma apelação cível, o direito privado não especificado, onde nós temos uma preliminar relativa à revogação do benefício da gratuidade, que eu falei há pouco, uma das possibilidades do despacho saneador, concedida nesta fase saneadora em favor da parte autora que não se acolhe, seja porque no momento oportuno não se surgiu a parte demandada a esse respeito, seja porque ainda existem quaisquer indícios de que a condição financeira da parte demandante tenha sofrido alteração tal a justificar a revogação do benefício da gratuidade, né? Então, vejam que no despacho saneador também o momento da tomada desta postura. Também nós temos aqui um outro caso, apelação cível, negócios bancários, né, indenização por danos morais, ausência de despacho saneador, e aqui nós temos um problema processual, né? Aqui a ausência do despacho saneador não implica cerceamento de defesa. Cerceamento de defesa significa, nesse contexto aqui, uma obliteração, é um óbice que se faz à defesa da parte, quer dizer, a ampla defesa estaria prejudicada com isso. Então, não implica cerceamento de defesa se não houve despacho saneador, tendo em vista que, no caso, não havia necessidade de produção de outras provas. É claro que se houvesse necessidade de outras provas, o juiz estaria errado, porque ele deveria dar aqui o despacho saneador, né? Portanto, aquelas provas postuladas pelas partes, diz aqui o julgado, foram efetivamente produzidas e submetidas ao contraditório e a ausência de encerramento da instrução não acarreta nulidade, considerando que o artigo 355 primeiro do CPC permite julgamento antecipado do feito. Não havia prova mesmo, então não haveria o que sanear, e neste caso, não havendo prova a ser produzida, tudo aquilo que o juiz
deveria fazer no despacho do senador, está agora, então, realinhado para o momento da sentença. O juiz vai ver se tem realmente lugar aquela alegação que a parte era ilegítima ou que, na verdade, a parte carece de interesse processual, essas questões todas. Então, se não houver a fase instrutória, nós já vimos, o juiz, no caso do julgamento do processo no estado que se encontra, ele pula da fase postulatória para a fase decisória e lá na sentença vai resolver essas questões aqui, que devem ser, claro que enfrentadas pelo juiz, não pode deixar de enfrentar. Mas, então, em relação ao despacho do senador, gente, nós terminamos aqui a fase postulatória. Já nos habilita a ingressar na fase probatória. Vejam, então nós começamos lá com a petição inicial, aliás, antes, estudando competência, reestudando a jurisdição, e começamos a ver a petição inicial, nós vimos a parte da contestação e a reconvenção, nós vimos a revelia, nós vimos também a réplica e a tréplica também no nosso último encontro. Então, com todas estas atividades do processo, nós vamos ver que nós estamos avançando. Vejam aqui, nós, depois de tudo isto, nós já nos encontramos aqui nesse pontinho vermelho. Nós já passamos por tudo isto em todo esse semestre e agora estamos já prestes a ingressar, visto o despacho sanador, estamos prestes a ingressar então na prova do processo civil, né? No direito probatório, que é uma das matérias mais bonitas, mais interessantes, mais instigantes para aquele que estuda o processo, na forma como a prova realmente se apresenta e que ela também obedece as limitações da petição inicial. Tudo aquilo que a petição inicial está alegando é objeto de prova e também, evidentemente, aquilo que o réu alega em relação à petição inicial. O universo processual é exatamente o universo da petição inicial, né? E a prova deve estar jungida, deve estar vinculada àquilo que está sendo dito pelo autor na inicial, aqui que vai se buscar então na prova o convencimento do julgador. Hein?